Bom dia. Com seus olhos fechados e as mãos no coração. Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais um mês que o Senhor nos dá, e desde ontem temos o prazer, o privilégio, temos o cuidado, a cobertura, temos direção, temos luz, meu Deus, no nosso caminho para não darmos passos em lugares escuros que não sabemos onde vão dar. Temos, meu Deus, esse culto, temos a oportunidade, temos saúde, temos consciência, temos sanidade, temos o hoje. E o nosso hoje, meu Deus, é essa segunda-feira, o dia que se chama hoje. Para alguns podia ser mais quente, para outros podia ser mais frio, para outros o dia podia ter coisas diferentes, mas a verdade é o que nós temos, é o agora, do jeito que está, na temperatura que está, com as coisas do jeito que elas estão, acontecendo, fluindo, paradas, caminhando, correndo, voando. Foi assim, meu Deus, que o Senhor colocou para nós. E o que nós, meu Pai, precisamos ter é o discernimento. A visão certa, meu Deus, do tempo, do momento que nós estamos vivendo. O que o Senhor tem para nós. O que o Senhor não tem para nós. E que também não nos quer, meu Pai, olhando, pensando, correndo atrás. Quantos de nós passou o tempo correndo atrás do vento? Correndo atrás do vento. Correndo atrás de coisas, de pessoas, de lugares que o Senhor não tem conosco. Agindo como agiu a Noemi e toda a sua família. O Elimeleque, o Malom, o Quilion, todos, no momento de teste, no momento difícil, pensaram em outro lugar. E quando a gente pensa em alguma coisa, a gente corre atrás. A nossa mente primeiro vai para lá. Depois nossas palavras vão para lá também. Depois nosso corpo vai para lá e nosso dinheiro, nossa energia, as coisas vão para aquele lugar, para aquela situação, para aquela pessoa. E eu me pergunto agora, Senhor, para onde já tem mentes indo agora? Para onde tem vozes indo agora e que não é, meu Pai, não veio, não proveio do Senhor? Ontem ainda o Senhor nos manda a palavra do vício na insatisfação. Quantos estão pensando em alguém, em alguma coisa, no próximo consumo, na próxima compra, na próxima viagem, no próximo encontro, na próxima situação que vão se envolver, no próximo conflito, problema? Quantos são viciados em problema? Não conseguem estar bem, em paz, não conseguem se manter, meu Deus, sem terem um problema, uma discussão com alguém. Qual será o próximo? E eu oro, meu Deus, para que não seja a próxima dívida, a próxima viagem, a próxima briga, a próxima discussão, a próxima compra que não era para essa pessoa, que não seja, meu Deus, o próximo lugar onde ela vai comer algo novo, ou talvez comer algo que ela já comeu tantas vezes e vai ficar descontente como todas as demais vezes. Não, Senhor, que o Senhor nos ajude, a cada um de nós, a nossa mente estar aqui agora, ouvindo a Tua palavra. Que não haja aquela precipitação, ansiedade, para onde eu vou, o que eu vou fazer, com quem eu vou estar, o que eu vou resolver, o que eu vou comprar. Não, que haja o aqui e o agora. Estou na casa do Senhor, estou ouvindo a palavra do Senhor, estou fazendo a vontade do Senhor. O Senhor está comigo e eu estou com Ele. Que essa seja, meu Deus, a verdade de cada um de nós. Que o Senhor esteja conosco
e que cada um de nós estejamos com o Senhor. Que cada um, meu Deus, esteja onde o Senhor tem, onde o Senhor quer, onde o Senhor fala, o que o Senhor tem para nós, meu Deus, o que o Senhor tem conosco, o momento que o Senhor tem conosco, a vida que o Senhor tem para nós, as pessoas que o Senhor tem para nós. Quantas vezes que temos esse pensamento vago? Se eu tivesse com tal pessoa, se eu fosse filho de tal pessoa. Começa assim. Depois, se os meus irmãos fossem outras pessoas. Depois, se eu tivesse me casado com tal pessoa. Depois, será que estes, meus filhos, se fossem diferentes? Meus netos, se fossem diferentes? Não. A vida que o Senhor tem para nós é a vida. No lugar, com as pessoas, com as oportunidades, com os problemas que o Senhor coloca diante de nós. E o que eu peço, meu Deus, é visão. Dá visão a cada um de nós. Nos dá a visão certa. Se a nossa visão está comprometida com sentimentos, se a nossa visão, meu Deus, ela foi comprometida por um sentimento, por uma emoção, que o Senhor nos dê a visão certa. Para que olhemos, meu Deus, e vejamos, como diz a Tua palavra. Não basta olhar, nós temos que olhar e ver. E eu oro para que cada um de nós olhe e veja. E que veja aquilo que o Senhor tem para nós. Que veja aquilo que o Senhor tem conosco. Aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida. Eu peço perdão pelos nossos pecados, pelos erros que nós cometemos, as falhas, por cada palavra que saiu da nossa boca, por cada atitude que nós tomamos, meu Deus, imprudentemente, por cada falha que entristeceu o Espírito Santo, seja conosco mesmo, seja, meu Pai, com a nossa saúde, não cuidando do nosso tempo, seja com palavras, seja, meu Deus, para o nosso próximo, naquilo que o Senhor nos deu visão, nos deu condição, nos colocou nas mãos e não fizemos. Eu oro e peço que o Senhor esteja conosco, que nos ajuda, que por meio desse culto, cada pessoa, meu Deus, a começar por mim, que está aqui, cada uma, meu Pai, que acompanha, assiste agora, de onde estiver, meu Deus, que venhamos crescer com Ele e por meio dEle, que o Senhor use como instrumento, para limpar, para purificar, para libertar, para, meu Deus, edificar, para promover, para abençoar. Venha ao nosso encontro e nos abençoa grandemente. Eu peço a Tua unção sobre esse trabalho, sobre esse culto, sobre essa reunião. Eu peço o Teu poder sobre nós. Esteja conosco, porque isso é o mais importante, meu Deus. Que não seja eu aqui, mas o Senhor falando e apenas um instrumento, meu Deus, usando um microfone, que esse templo seja tomado da Tua unção. Meu Deus, que cada pessoa aqui, meu Deus, possa perceber o Espírito Santo aqui trabalhando, fazendo, e que não só perceba como dê condições e abertura, para que a obra que o Senhor começou e está fazendo, que ela continue até, meu Pai, ser concluída. É o que eu peço e eu entrego esse dia, eu entrego a minha vida, eu entrego a vida de cada pessoa que faz parte deste culto, eu entrego este culto nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estão ligadas as suas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito você pega? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética. Para 2023, a unção de governo está sobre mim e eu governo para a glória do Senhor. Amém? Pode sentar, por gentileza. Aqui no Salmo 119, versículo 113, está escrito: odeio os que são inconstantes, mas amo a Tua lei. Odeio os que são inconstantes.
E aqui, quantos de nós, né, que já não só se encontrou, como de repente é o momento que você se encontra. É importante saber que a palavra de domingo nem sempre é feita antes da palavra de segunda. Sabia? Eu acho incrível a maneira de Deus trabalhar. Como Deus, ele tem uma... Parece que às vezes Deus percebe que tem gente que precisa, né, de doses. Né? Ele precisa começar a trabalhar para a pessoa ela ir num processo, né? É como se fosse uma comida que precisasse de várias etapas para ser preparada e ficar pronta. Então, eu vejo quantas vezes Deus começa no domingo falando sobre algo, trabalhando cada um de nós, né, colocando um holofote sobre uma situação para que a gente olhe para ela com uma clareza, e Ele vai falando daquilo, Ele vai trabalhando aquilo, Ele vai expandindo, Ele vai esticando aquele entendimento. Ele vai fazendo a gente perceber. Ó, tá vendo? Comecei falando sobre insatisfação com você essa semana. Agora, ó, vamos nos aprofundar. Não é só aquela coisa, não é só aquele vício naquela situação. É a personalidade derivada da identidade que você tomou para si. E a nossa identidade tem a ver com a nossa inspiração, tem a ver com a base da nossa vida, tem a ver com alguém com quem nós convivemos de presente, como também com quem nós convivemos do passado. E quantos ainda não têm como base, alicerce da vida, o Senhor, a palavra de Deus, porque são inconstantes. Um dos motivos de Deus ter escolhido o Noé, quando você vai lá para o Gênesis 6, você vai ver que a Bíblia diz que o Noé era íntegro no meio de um povo. O Noé, ele era íntegro diante de Deus. Então, para todos os lados, aqui não é figurativo. Para alguns que dizem, não, nem tudo que a Bíblia fala, porque não é bem assim. Eu quero pegar o Noé e usar para esse tipo de exemplo que alguns usam. Porque no caso do Noé era literal. Se o Noé olhasse para o vizinho era imoral. Se o Noé olhasse para o outro vizinho, o vizinho era imoral. Se o Noé fosse tomar conhecimento das notícias, das fofocas, dos rumores, ele ia ficar sabendo de aberrações, de atrocidades, de anomalias. Ele ia ouvir notícias e rumores de coisas cada vez piores. Fosse notícia de perversidade, de maldade, de imoralidade, de injustiça. Mas o Noé se mantinha íntegro. Não, isso não é para mim. Diga, isso não é para mim. Começa assim, a nossa decisão de servir a Deus. Você vê alguém te falando algo que você está percebendo, isso aqui não vai edificar. Você tem que ter essa postura. Isso não é para mim. Ouvir isso não é para mim. Estar num ambiente onde tais coisas acontecem não é para mim. Estar envolvido não é para mim. Então, até que isso se torne um hábito. Tem coisa que tem gente que é direto se ouvir isso não é para mim.
E a gente vai treinando, você vai ficando bom nisso. Você vai crescendo nisso. E assim, você quer uma coisa que alimenta seu espírito, é quando você vê que tem coisas que não são agradáveis, tem coisas que ainda são tentadoras, não são tentadoras como já foram um dia, mas ainda de alguma maneira te desperta. Mas você percebe, isso alimenta. Opa, estou no caminho certo. Estou caminhando bem. E eu sei que Deus está se agradando de mim. E aqui eu te dou um exemplo clássico. Eu lembro quantas vezes eu era uma pessoa... Eu nunca fui fofoqueiro. Eu nunca fui daquela pessoa que tinha prazer, sabe, em falar alguma coisa que eu sabia para os outros, de pegar uma informação fresca e sair contando. De falar com alguém, ligar para alguém, nunca foi no meu caso. Mas, às vezes, por ser de confiança, tinha gente que vinha falar algumas coisas para mim. E tem coisas, às vezes, que você percebe que está acontecendo também, perto de você. Isso acontece muito em casamento. Às vezes, você vê seu cônjuge, né? Como às vezes você vê teu filho, às vezes você vê teu pai, teu irmão, um familiar, que está vivendo algo com alguém, que está passando por uma situação, que tem ali uma situação com uma pessoa. E eu lembro que tinha um tempo que qualquer coisa que acontecia tinha parece que era uma comichão que havia. O que aconteceu? O que você conversou com fulano? O que você falou com a fulana? Qual foi a questão? Quantas vezes eu, inclusive, já vi, e até demorou para aprender, né? Quantas vezes que eu vi pastor, ou seja, gente na minha posição, colocando os pés pelas mãos, sabe, se precipitando, tomando decisões erradas, as quais lhe custaram caro, depois de ter que pedir perdão num altar, ter que pedir perdão numa reunião de obreiros, ter que chamar uma pessoa, uma família, para se desculpar, me equivoquei, errei, não era isso. Chamar uma pessoa, tomei o partido. Quantas vezes? Mas assim, às vezes a gente precisa, né, da vergonha, da humilhação para aprender. Então demorou. E eu digo demorou porque eu tinha experiência de outras pessoas. Demorou, mas aconteceu. Hoje tem coisa que de longe eu percebo, tem algo acontecendo. E o nível que eu estou hoje, pela idade, eu só tenho minha mulher, mas daqui a pouco vai ter minha filha. Pessoas têm situações com pessoas. Tem ou não tem? Às vezes você está perto da sua mãe. Sua mãe é uma pessoa que atrai. Seu pai. Você tem um irmão, um amigo. Hoje, até coisas assim que vêm, tal, não é comigo, não me diga, não me fale. Hoje a expressão tem coisas que ela sabe, que vem e fala, eu não quero saber. Por quê? Porque eu tenho forte esse pensamento para algumas coisas. Isso não é para mim. Por que eu vou pegar uma batalha, uma guerra, que não é para mim? E como a bispa falou a semana retrasada ainda, para que pegar uma guerra sem recompensa? Para quê? Você já sabe quais são as guerras sem recompensa que ainda existem na sua vida? Você briga, batalha, faz, se desgasta, sabe, coloca energia para no final dar no quê? Dar no quê? Nada. Ou pior, você ainda tem aquela batalha lá de Piro, batalha pírrica, que você vai lá, luta e no final você tem mais baixas do que conquistas.
Você olha ali e vê, não, o que é isso aqui? Isso aqui não valeu a pena, não. Desgaste, perda de tempo. Tirei minha cabeça de algo bom, construtivo, edificante, promissor, algo que eu tenho certeza, Deus está nisso, para colocar minha cabeça nisso. Parei de ouvir algo para ouvir isso. Ou mesmo, né, às vezes tem coisa que é melhor você gastar aquela meia hora dormindo. Dormindo, que eu quero dizer dormindo mesmo, sabe? Deitado numa cama, relaxado, e dormindo do que ouvir uma conversa. Sabe, do que saber o que foi, quem falou, quem não falou, quem falou primeiro, o que falou, tal. Que você pensa, depois você pensa, puxa vida, tivesse dormido meia hora a mais, ainda ia me ajudar no outro dia, me descansar mais, ia ser mais tempo de recuperação, né, celular. Não. A gente precisa saber o que é para nós. Então opa, isso não é para mim. E o Noé é um exemplo disso. Porque a integridade que a Bíblia fala do Noé era de um homem que sabia com quem ele não queria se apartar. De quem ele não queria se apartar. Então, aqueles caminhos na época que era muito comum, da imoralidade, que foi o que tomou a terra, perversidade e imoralidade. O Noé não se dava aquilo. Ele não, sabe, não era, eu imagino sempre o Noé não ser aquele homem de piadas obscenas, de alguém chegar para ele e falar, você viu aquela moça? Opa, não, esse assunto não é para mim, gente. Ó, passei aqui só para comprar tal coisa, ó, Deus abençoe, até mais, boa tarde, bom trabalho, não é para mim, não quero saber. Ó, estão armando, não quero saber disso aí não é para mim não. Vim aqui na padaria do seu Manuel, o meu negócio com o senhor é o pão, seus assuntos me interessam. Vim aqui na oficina do João, tá, não, meu negócio com você é o conserto, seus assuntos não me interessam. Vim aqui no mercado, aqui na mercearia da dona Fátima, meu negócio aqui são os produtos, seus assuntos não me interessam. Porque alguns vão dizer assim, mas a gente tem que se relacionar com pessoas. Sim, mas você tem que se relacionar no que é interessante para você. Tem gente, você tem que lidar com gente. E isso até na igreja. Não tem gente na igreja que num dia de jejum, em vez de vir para orar, para ficar dentro da igreja, para buscar Deus, quer conversar qualquer outro assunto? Tem ou não tem? Que quer falar com você sobre qualquer coisa. Então, você pode estar ali, passar, cumprimentar, tudo bem, Deus abençoe, bom dia, paz do Senhor, irmão, né? Mas não tem que ficar ali ouvindo, se enchendo daquele assunto. Porque aquilo que você participa, você acaba trazendo aquilo para a sua vida. Então, falando do Noé, quando Deus olhou para o Noé, o que Deus viu? Deus viu um homem fiel. Fiel com seus valores, eu quero dizer de Deus, fiel com os valores de Deus. Fiel aos princípios de Deus. Como que ele mostrava essa fidelidade? No dia a dia dele. No que eu estou mostrando para você. Porque às vezes a gente ouve falar de um herói da fé, de um personagem bíblico, né, que a bispa às vezes usa a expressão, tem um arquétipo. E a gente pode pensar equivocadamente, não, mas aquela pessoa, ela era diferente, ela decidia ser diferente. Então, quem era o Noé? Era um homem que decidiu, eu mantenho o meu olhar em Deus. Eu mantenho a minha fidelidade a Deus. Então, se algo me mantém com Deus, eu fico, eu faço, eu falo, eu converso, eu ouço, eu participo. Mas se não tem a ver com Deus, não é para mim.
Então eu vivo o que eu tenho que viver, mas não vou pegar o que eu não tenho que pegar. Não vou ouvir o que eu não tenho que ouvir. Não vou participar do que eu não devo participar. Porque se você perguntar para mim, o Noé vivia num mundo onde outras pessoas viviam? Vivia. Mas o Senhor disse que ele era íntegro. Noé foi íntegro no meio do povo, do seu tempo. Porque uma coisa foi ele ter recomeçado a terra, recomeçado a humanidade. E aí era ele e os filhos dele, mas e antes disso? Ele viveu 500 anos. Até Deus chegar e falar assim, ó, agora eu tenho uma tarefa para você. Por que Deus deu uma tarefa de 100 anos àquele homem? Para ele, todos os dias da vida dele, ele dedicar parte do tempo dele à construção de uma arca. Porque nos outros 500 ele tinha sido fiel. Veja, isso aqui a gente tem uma parte daquilo que a bispa pregou ontem do José. Por isso que eu falo, é importante você estar acompanhando a palavra, né? Você vai falar, por que uma parte? Porque 100 é a quinta parte de 500. Quantos que estão recebendo de Deus uma palavra, uma direção? Se foca nisso aqui. Pega isso aqui agora para você fazer. Entra nesse projeto. E o que Deus está fazendo? Ele está pegando aquilo que você ficou bom em fazer, aquilo que você foi treinado para fazer, que você passou um tempo, e agora está colocando você com mais atenção, com mais foco e com uma força canalizada para aquilo. Agora, por que alguns nunca entram? Porque alguns nunca são fiéis nessas coisas do dia a dia. Se você não é fiel no pouco, você não será colocado no muito. Noé foi fiel ali uma vida. Aí Deus colocou ele para construir a arca onde ele, a esposa dele, os filhos dele, as noras dele, seriam salvos. Para que depois ele ficasse aqueles dias de dilúvio e recomeçasse a terra. Noé foi fiel. Do jeito que ele era antes, diante de ímpios, diante de homens imorais, perversos, homens duros, perigosos, ele foi fiel ali naquela tarefa. Pegando a madeira que Deus mandou, respeitando as medidas que Deus deu, usando os materiais, o tipo de madeira, o tipo de ferramenta, o tipo de cobertura, respeitando ali as medidas, e não importou quanto tempo ele gastou para isso. Estava lá o Noé, naquela fidelidade, 100 anos de fidelidade. Deus mandou, eis-me aqui. Você acha que não tinha dias que o Noé cansava de estar fazendo a mesma coisa por tanto tempo? Olha um engano que a gente tem aqui. Como a gente aprendeu a viver à base de prazer e de imagem, quantas vezes que a gente está na igreja buscando coisas que só nos levam para essa mesma direção? Eu vou pedir algo para Deus. Para quê? Para eu ter prazer. Para eu ficar bem na foto. Algo que tem a ver com uma imagem. E às vezes a gente não recebe nada com isso, nada que dá esse prazer, que dá esse entusiasmo. Vem uma palavra que fala, faça mais do mesmo, com a mesma fidelidade. Se mantenha no mesmo lugar. Fica firme. E você está, não, Senhor, eu quero uma coisa nova, não. Eu quero uma coisa nova, não, eu quero uma coisa nova. Sim, Deus tem coisa nova. Mas às vezes a coisa nova não é assim, Ela vai aparecendo. Ela vai aparecendo. Ela vai aumentando a luz. É igual o dia. A gente não está ali 5 e pouco da manhã, olhando e está a escuridão, de repente, o sol está ali em cima. Ele vai aparecendo, você vai vendo ali só a crista dele, né? E vai aumentando, aí você vê aquele arco. Aí vai aumentando
aquele arco vai aumentando, até que você vê aquela circunferência toda. E dependendo do dia você nem vê, mas você percebe que ele está ali por conta da claridade, do calor. Às vezes tem uma nuvem na frente. Às vezes, igual no nosso caso, você sabe que o sol está ali, mas você não vê ele. Tem uma poluição que está impedindo. Mas não é por isso que você não vai dar o seu melhor, que você não vai fazer as suas coisas. A Bíblia diz que a gente tem que aproveitar o dia, porque não há trabalho na noite. Né? Enquanto você vê, tem visão, opa, é possível ver, deixa eu fazer o que eu sei, deixa eu fazer o que eu devo. Deus espera, Ele quer, e Ele fala que é necessário essa fidelidade. O ser fiel no pouco. O que é o pouco? Pouco é o que já está nas suas mãos. Pouco é o que já foi lhe confiado. Pouco é quem já foi lhe confiado. O que Deus já colocou, já confiou nas suas mãos? O quê? O que Deus já colocou, Ele já coloca diante de você? E que Ele está olhando, observando. Você tem sido fiel? A maneira como você pensa sobre isso é fiel? Eu não sei, mas Deus sabe. Como você pensa? Porque às vezes você vem à igreja e ouve uma palavra que fala de gratidão. E diz, Senhor, obrigado, obrigado. Porque... Mas quando você vê, quando você pensa, aquele momento de concepção de algo, que você olha para algo pensando como você enxerga aquilo, é fiel? Porque às vezes até sai da nossa boca uma palavra bonita. Às vezes, diante de uma plateia, você até tem uma atitude que as pessoas vão olhar e admirar. Oh, que legal, que bonito. Mas aqui, onde só Deus vê, aí há fidelidade. Você já alinhou os teus pensamentos àquilo que a gente ouve lá lê, né, em Filipenses 4? É nobre, é de boa fama, louva a Deus. Ou não, vamos lá. O que eu estou pensando é imagem e prazer. Mas louva a Deus? Não, então tira, corta. Não, o que eu estou pensando vai me promover, mas é excelente? Não, então corta. O que eu estou pensando vai fazer eu ficar bem com tais pessoas, mas tem a ver com princípios? Não, então corta. Não, o que eu estou pensando vai me trazer uma sensação, vai me fazer ficar ali, naquele momento, vai me trazer ali uma emoção, prazer, mas edifica mais alguém além de você? Vai fazer com que alguém chegue mais perto de Deus além de você? Não, então corta. Às vezes, nós estamos nos enganando. Porque se desde o pensamento você está ali já, opa, não é para mim. A expressão isso não é para mim, não é só o que eu falo para alguém, mas deve ser o que eu falo comigo na maior parte do tempo. Porque tem um tempo que a maior parte a gente vai dizer, isso não é para mim, isso não é para mim. Até que você vai evoluindo em Deus, e aí é de vez em quando que você fala para a sua própria mente, isso não é para mim. Eu lembro da época que o dia inteiro eu tinha que falar, isso não é para mim. Isso não é para mim. Falar com quem? Falar comigo mesmo. Hoje, às vezes, eu tenho que dizer para mim mesmo, isso não é para mim. Porque tem coisas que não fazem mais parte da minha mente. Porque houve a renovação que está escrito lá em Romanos 12. Porque no lugar de coisas que eu via, que eu ouvia, que eu participava, que eu era conivente, passou a entrar a palavra, passaram a valer experiências indiretas que eu vivia por pessoas,
que por quanto tempo eu não acreditava. Sabe aquela coisa que você vê na vida do outro? É tão distante da tua realidade, é tão diferente da tua realidade, que você pensa equivocadamente. Você acaba fazendo o que o diabo quer. Você pensa assim, ah, não, mas não tem jeito disso acontecer comigo. Sabe? Quem já viveu isso aqui? Você viu alguém passando por algo, uma pessoa, e você fala, não, mas isso aqui é só com fulano. Não, eu não, eu não. Comigo não. Na minha casa não. Não, na minha família não. Não, eu viver isso, eu passar por isso, não. Eu lembro quando às vezes eu pensava assim, quando eu via alguém sendo corrigido por algo que estava tão distante, sabe, de mim, e depois eu passei a crer, não, se aconteceu com alguém que ouve o que eu ouço, que está no lugar que eu estou, pode acontecer comigo. Então não serei eu, o arrogante, o autossuficiente, pensar, eu nunca. Não, a Bíblia diz o quê? Quem está de pé, cuide. Então, eu que estou de pé, não posso dizer, eu nunca vou cair, não tenho que me preocupar com isso, não. Eu tenho que olhar para quem está caindo e observar bem o que levou essa pessoa a cair. Porque ela já pode ter estado em pé e pensado, eu nunca vou cair. Olhar para ela, aprender com ela, ter misericórdia dela, pedir misericórdia de Deus para a vida dela e para a minha. E não me considerar superior a ela, melhor a ela, não. Esse é o pensamento errado, que derruba líderes, que derruba cristãos todos os dias. Eu falei isso ainda na quinta-feira. Às vezes você está na igreja, você vê alguém, não estou vendo mais o fulano, mas eu não sou como ele. Não, eu tenho que pensar que pode acontecer comigo igual aconteceu com ele. Então eu tenho que aumentar, eu tenho que redobrar a minha vigilância. Senhor, me ajuda. A Bíblia diz, aquele que está em pé, cuide, pois, para que não caia. Então, se eu estou em pé, eu preciso estar atento. Eu preciso saber o que não é para mim. Eu preciso observar as coisas que estão nas minhas mãos hoje, em cada parte da minha vida. E colocar força. Força para obedecer a Deus, para agradar a Deus. Aprender com Noé, eu tenho que ser fiel no que eu tenho hoje. Não ficar preso à imagem. Não ficar preso ao prazer. Se Deus mandou eu construir uma arca e faz muitos anos, décadas, e não mudou nada, quer dizer que eu não concluí o que Ele mandou, eu vou concluir. Porque depois que eu concluir, vai vir o que Ele tem para mim depois daquilo. Você já imaginou o que é uma vida você fazendo a mesma coisa? Uma vida. E não está escrito que acontecia algum milagre, que ele estava ali e de repente aparecia, e que alguma coisa, não, era aquele dia, imagina ali, martelando, serrando madeira, colocando piche, fazendo, encaixando peças, estava ele ali. Só que aquilo o credenciou para ser o pai de toda a humanidade depois. Olha o tamanho desse feito. Só que não teve um feito de um dia, teve o feito de uma vida. Quem que a gente pode comparar a Noé? Quem que também é o pai da humanidade? Abraão é o pai da fé. O Noé é o pai da humanidade. Nem todos nós aqui somos descendentes de sangue do Abraão. Mas todos nós somos descendentes do Noé. É ou não é verdade? Então, tem gente aqui que é descendente de Abraão, e tem gente que não é, no sangue. Mas todo mundo é descendente do Noé. É um feito pequeno? Não. Mas não foi de um dia. Então, vamos desqualificar aquilo que ainda a gente imagina, sabe? Aquelas propagandas americanas que, olha, isso aqui vai acontecer em tal maneira. Não. O Polishop de antigamente, né? Você assistia te vendia um produto que, né? Depois até houve aquela,
Como é que é o nome daquele negócio que eles fazem? Acho que é uma sátira, né, o nome disso. Depois veio até as organizações Tabajara, lembra? Que aí te vendiam, nossa, seus problemas acabaram, ou você vai comprar isso aqui, tudo está resolvido. Não existe isso na vida. Não existe aquela atitude, aquela expressão, não existe aquela coisa que você faz e tudo muda, não. E é por isso que a Bíblia não é um livro de 3, 4 páginas. Olha o tamanho da Bíblia. Aqui tem mensagem para todos os dias da tua vida. E nem dá tempo de você ter enjoado. Porque aqui dá para você ler, se você fosse degustar um pouquinho, em 1 ano você não lê a Bíblia. Por quê? Porque é assim que Deus trabalha. Deus quer fidelidade, não é só no culto. Não é só naquele período de 52 dias que você vai lá e dá tudo de si. Não, ali você estica. Mas tem que ter uma base construída. Que é aquela atitude do dia a dia. Aquele acordar, já falar a coisa certa, ver a coisa certa, assistir a coisa certa, já engatar a marcha certa, isso aqui eu vou fazer hoje. Não é agradável, o clima não me favorece, as pessoas com quem eu vou lidar, opa, mas eu vou fazer porque eu sei o que Deus quer de mim. Opa, isso aqui não é para mim, então não me dou, não faço, não ouço, não paro, não me perco, não vou perder meu tempo, não é para mim. E eu preciso aprender com os meus próprios erros, com os erros das pessoas que estão à minha volta. Não me considerar, Paulo fala, não tenham uma imagem elevada de si mesmos. Não se considerem superior aos outros. Não, quem eu sou? Deixa eu pegar essa palavra, ver o que já tem nas minhas mãos hoje, que pessoas Deus confiou na minha vida. Quem são os meus domésticos na fé? O que está nas minhas mãos hoje? De repente eu quero, é igual aquela palavra da oferta. Lembra da palavra da oferta? Tem gente que quer porque quer ser a pessoa do ouro. Mas hoje não é fiel na lata. Não é na prata, não. Tem gente que, Senhor, me coloca no ouro. Mas o que você está fazendo com a lata? O latão que está nas suas mãos? Você está agindo com dignidade, com fidelidade na lata? Não, mas quando Deus me colocar no ouro, eu vou ser fiel no ouro e na prata. Não, meu filho, minha filha. De repente hoje, você não está nem no latão, você está no papel. Você está na palha. Davi foi fiel no mato. Foi ou não foi? Davi foi fiel no pasto. Davi não foi aquele que foi fiel no ouro. Agora, 8 bilhões. Que é o que nos dias de hoje, dependendo da cotação do ouro, esse valor flutua para mais ou para menos. Mas como o ouro não baixa de valor. Davi não foi o homem fiel nos 8 bilhões. Em ouro, prata, rubis, diamantes, esmeraldas, madeiras de lei. Davi foi fiel quando o que ele tinha era grama. O pasto. Ó, dia após dia. Ele era fiel ali com o que ele tinha. Era fiel ali com aquelas ovelhas, aqueles animais sem inteligência, teimosos, que dependendo da estação e da altura que está a lã, não cheiram bem. Ele não foi o fiel do ouro. Ele foi o fiel do dia a dia e ele chegou no ouro. Você quer ser cabeça? Seja fiel como cauda. Você quer estar por cima? Seja fiel embaixo, onde você ainda está. E não reclama de estar embaixo, porque de repente, cada oportunidade que você tem embaixo, você despreza. Em vez de honrar, em vez de ser fiel, fiel àquilo, fiel àquele lugar, fiel àquelas pessoas, fiel aos valores que Deus já colocou diante de você.
não existe para Deus. Senhor, quando eu chegar, Senhor, quando eu tiver, Senhor, lá em tal tempo, é hoje. É a oração que a gente começou fazendo. Você não tem um daqui um mês. Você não tem o quando você concluir tal processo. Você tem hoje. Você tem o agora. Você tem... E é igual à igreja. É legal, a gente tem eventos, tem propósitos. Mas, olha bem, vamos lá, vamos ver uma coisa. A igreja tem, no começo do ano, primeiro evento, a igreja, o ano na igreja começa com um evento, é ou não é? Vigília do Ano Novo. Então, os primeiros minutos do ano a gente já começa em glória. Assim, naquela alegria. Então vamos ver. Primeiro evento. Aí 3 semanas depois tem a Santa Ceia e tem a abertura dos projetos de conquistas. Outro evento. Jejum, vem aquela palavra, né? A palavra profética é lembrada. E vem aquela palavra para o ano, e aquele clamor. Aí depois tem o encerramento do propósito com o corredor dos carros, e corredor onde cada pessoa passa com uma coisa, outro evento. Eu poderia dizer que aqueles 7 domingos do propósito são eventos também. Aí passa um tempo, a gente tem a Santa Ceia de julho. Outro evento. Aliás, um pouco antes a gente tem o encontro dos casais, em junho ali. No meio de junho, encontro dos casais. Meados ali, perto do dia 12. Aí tem na Santa Ceia de julho, os 52 dias. Termina, em setembro, a gente tem o encontro dos jovens. Aí daqui a pouco vai ter o Dia das Crianças. A comemoração do Dia das Crianças. Passa um tempo, aí vem o Natal. Primeiro tem aquele evento para as pessoas, aquele trabalho social enorme, e aí a gente já voltou de novo para o dia 31. É ou não é verdade? Fala uma coisa para mim. Você já percebeu que tem gente que vem na igreja nesses dias, nessas datas específicas, nesses eventos? Hã? Tem ou não tem? Eu poderia fazer uma lista para você de gente que nessas datas estão aqui. Gente que vai estar aqui no sábado. Gente que vai estar aqui provavelmente no culto do Natal. Então vamos colocar o culto de Natal que a bispa faz, que é um evento. A igreja toda enfeitada, todo mundo bonito, né? Tá aquela coisa, muito vermelho. Daqui a pouco já tem a decoração. Aí vem a vigília do Ano Novo, a pessoa vem de branco e aquela coisa. Agora, meu Deus, vou terminar meu ano, começar meu ano, melhor coisa da minha vida, e vai. Mas, vamos lá, não é bom falar isso, né? Mas agora eu tenho que falar. Repara a vida dessas pessoas. É um modelo de vida? Sim ou não? Hã? Não. Você vê uma mudança? Você vê essas pessoas como inspiradoras? Não. Vou colocar o tempo de Taquari. 6 anos. Vai completar agora. Tem gente que há 6 anos eu vejo nesses dias. Está aqui no Ano Novo, está aqui na abertura dos projetos de conquistas, está aqui no encontro de casais, está aqui no culto, no encontro dos jovens, está aqui depois, Dia das Crianças, então, e até traz gente, traz convidado, traz o sobrinho, traz o filho, traz o neto, traz o vizinho, traz... Vai estar aqui no Natal, vai estar aqui de novo no Ano Novo.
mas você não vê mudança. Essas pessoas estão se enganando. Elas acreditam que tem alguma coisa que se ela pegar aqueles dias, não. Quem é que você está vendo com a vida plena, abençoada, crescente? As pessoas que estão aqui diariamente. É ou não é verdade? Aquelas que estão aqui, que estabeleceram. Aquelas que têm comido diariamente a palavra. Aquelas da disciplina. Tem gente que pode estar aqui todo dia, tem gente que não, tem gente que pode estar uma vez por semana, mas o que pode está dando, está fazendo, está alcançando. Tem gente que hoje está na oferta do bronze. O que a pessoa dizima e oferta está num nível como ela não imaginou. Tem gente que está na oferta da prata, tem gente que está na oferta do ouro. Mas não começou assim. Tem gente que quando estava no pasto, tem gente que quando que tinha era palha, era fiel na palha. E dia após dia, era na palavra, era no culto, era na oração, era na intercessão, era naquela direção que a palavra vinha dar, ó, isso aqui tem que mudar. Opa, vou fazer a minha parte, vou me sacrificar, vou pagar o preço certo. Aí podia fazer algo, fazia ali, o pouquinho que podia. Ajudava. O Espírito Santo tocava, havia aquele derramamento. Às vezes o derramamento de alguns é uma gota. É ou não é? Às vezes tem aquele dia que o que o Espírito Santo fala para você fazer, você não vai conseguir fazer nada além de uma gota, mas faça. Porque a gota de hoje, contínua, vai virar um oceano amanhã. A palha que você separa hoje para a coisa certa, vai virar o ouro de amanhã. Desde que isso não pare. A fidelidade do dia a dia é o azeite que não pode parar de correr. Da parte de Deus, esse azeite não para. Mas será que você hoje é o cálice que está aberto para receber esse azeite? Ou é o cálice que está virado para baixo, que está cheio de si mesmo? Deus quer. E segundo a sua maneira de agir, para que você tenha uma vida plena, abundante, para que você desfrute do melhor dessa terra, tem uma receita que ela não vai mudar. Ou você passa a fazê-la, a praticá-la, ou você vai continuar correndo atrás do vento. Ou como diz a expressão da bispa, você vai continuar enxugando o gelo, que é a fidelidade no dia a dia. Não se engana, não se deixa enganar. Olha a palavra que a gente recebeu ontem. Pega o que Deus tem colocado nas suas mãos. Faz o que Ele tem mandado você fazer. Se você está aqui, se você está ouvindo essa palavra, você está bem. Porque você é daqueles ainda que Deus está investindo. Tem gente que não está aqui mais, tem gente que nem está ouvindo a palavra, porque não tem investimento. Não tem azeite mais sendo derramado sobre a vida dessa pessoa. Se você está ouvindo agora e entendendo, literalmente, eu peço, se levante, coloque-se em pé. Deus quer que você faça algo a respeito do que tem ouvido. Que você ore pelo que tem ouvido. Orar. Você é a pessoa já da fidelidade na oração? Ora todo dia? Tem uma direção, ora. Ô Senhor, isso aqui, me ajuda nisso aqui, meu Deus. Eu vejo que é para mim essa palavra. Eu me encontro desse jeito. Senhor, eu estou desse jeito, então me ajuda. Eu não vou tratar algo como se nunca, não pode ser comigo, então não vou me colocar acima do bem e do mal. Não, eu preciso do Senhor. Quando Davi teve aquela atitude com a morte de Saul,
Ali ele estava determinando muita coisa na vida dele. Ele estava dando a honra que aquele rei devia receber. Não que aquele rei merecia, mas que o seu líder, que o rei do seu país, que a pessoa que Deus tinha ungido devia receber. E ele sequer permitiu que se alegrassem perto dele. Ai, opa, não. Isso não é uma boa nova, não é uma boa notícia. Seja fiel a Deus. Seja o Noé dos dias de hoje. Não seja uma Maria vai com as outras, que precisa de alguém estar fazendo algo para você fazer junto. Noé não tinha ninguém para se espelhar. Eu já ouvi, eu não lembro quem, que todo mundo precisa de alguém para se inspirar. Noé não teve nem o pai dele para se inspirar. Olhou para Deus. Mas Deus no tempo de Noé era igual hoje. Não era visível. E Noé nem tinha um livro cheio de informações preciosas como nós temos. Você sabe no que era baseada a fidelidade de Noé? Naquilo que às vezes a gente tem ouvido como uma mensagem, que era a última informação que eu recebi de Deus. Qual foi a última informação que você recebeu de Deus? Você tem se mantido fiel a ela? Você tem pego aquela palavra, não, eu preciso lidar com isso, fazer isso, obedecer isso. Odeio os que são inconstantes, mas amo a tua lei. Ore ao Senhor agora, para que você não seja mais um inconstante. Para que você não se pegue mais fora do propósito dele. Que não continue agindo mais de forma egoísta, imatura, mas que dê a Deus, a partir de agora, já orando. Sim, orando, porque quantas vezes que você vem ao culto, você ouve uma palavra e escuta, ora a Deus agora, e você nem orar, ora, você fica aí só de olhos fechados, esperando que tenha uma oração no final do culto, e que você se sinta melhor com ela, e não ora, não pede, não fala, não busca, não fala com Deus de algo que está acontecendo, não pede ajuda para Ele, não coloca ali uma palavra poderosa para uma situação que você acredita que Deus vai usar aquela palavra para gerar vida, para criar vida, para dar uma direção diferente para algo que ainda não existe. Senhor, eu oro pelo teu povo agora, e eu oro, Senhor, em nome de Jesus, e o que eu peço, meu Pai, nessa manhã, é que o Senhor ensine cada um. Ensina, meu Deus, por meio dessa mensagem, ensina por meio dessa palavra, que não é, meu Deus, a base da emoção, do entusiasmo, não é a base, meu Deus, de coisas boas, alegres, meu Deus, prazerosas que nós devemos agir. Mas é, meu Pai, em cima da fidelidade. O Senhor é fiel. O Senhor é fiel. Às vezes nós não crescemos perto de pessoas fiéis. Crescemos do lado de pessoas falsas. Pessoas, meu Deus, que tinham uma face para cada pessoa, para cada lugar, para cada interesse diferente. E aí eu me apego ao Noé. Noé, meu Deus, se inspirou no Senhor. Porque para qualquer lado que ele olhasse, ele não tinha alguém. Tanto que ninguém mais foi salvo. Ninguém entrou naquela arca, além dele e a família dele. Não tinha ninguém naquele tempo que era uma inspiração para ele. Alguém que ele pudesse se unir para fazer um culto, para invocar o nome do Senhor junto,
para entrar em concordância com ele. Mas o Senhor foi o suficiente, o Senhor foi o bastante para ele. Mas quando o Senhor falava, nós vemos que ele ouvia, que ele obedecia. Que não era pelo que ele tinha recompensa imediata. Senhor, eu vou fazer essa arca, mas o que eu vou receber agora? Senhor, eu vou cortar toda essa madeira, meu Deus, para esse tamanho de barco que o Senhor mandou, mas o que eu vou já receber agora? O que eu vou sentir com isso? Não. Ele cria. E ele obedecia o que o Senhor mandava. Por quantos anos, Senhor, que aquele homem não teve uma recompensa, uma vitória. Ele não teve uma promoção visível para as pessoas verem, olha o Noé que está construindo a arca, olha onde Deus o colocou. Não, era a fidelidade dele. E eu oro, meu Deus, para que o Senhor nos ensine com Noé, de que não precisamos, meu Deus, ter a cada dia uma coisa nova, visível, algo que nos dê uma grande emoção, que cause um grande impacto. Mas se tivermos, meu Deus, a Tua palavra, apontando a direção que nós devemos agir, as palavras que nós devemos falar, as pessoas que nós devemos amar, a postura que nós devemos assumir, que seja o suficiente, meu Deus, para nos levar ou para nos manter, meu Pai, no lugar certo, com a atitude certa, com a postura certa, para que assim o Senhor se agrade de nós. Que cada um, Senhor, veja aqui, meu Deus, sendo fiel na palha, no papel, na madeira, para chegar, meu Pai, na lata, no latão, no bronze, na prata e no ouro, como o Senhor quer fazer. O Davi foi fiel no pasto. O Noé foi fiel naquela obra, naquela construção. Primeiro ele foi fiel na vida dele, depois fiel naquela missão, naquela tarefa de 100 anos, mais de 100 anos. Para depois o Senhor dar a ele, meu Deus, o mundo todo. Ele passou a ser o primeiro. Mas quando ele era um entre tantos, um entre milhões, ele foi fiel no que ele tinha, ele foi fiel, meu Deus, no que ele fazia, ele foi fiel, meu Pai, na mente, ele foi fiel nas palavras, ele foi fiel naquele trabalho diário. E eu oro, meu Deus, para que essa visão, para que esse Espírito, ele venha estar em cada um de nós, a começar por mim, de que não importa, meu Deus, a motivação, que importe para nós, meu Deus, saber que o Senhor está vendo, aquela martelada, aquele serrote, meu Deus, na madeira, talvez até aquelas mãos todas pretas, de estar derramando aquele piche, porque o Senhor mandou. De estar ali, meu Deus, fazendo medida, medindo com um cotovelo, cada côvado, para saber se está certa. Gastando tempo, horas. Mas o Senhor está vendo. Porque foi essa fidelidade diária que levou esse homem a ser o pai da humanidade. Como é a fidelidade de hoje, a fidelidade que o Senhor vê nessa pessoa estando no culto, no primeiro culto do dia, porque é o que ela pode estar. A fidelidade daqueles que o Senhor vê assistindo agora, porque sabe que é o único horário que pode estar ao vivo, recebendo o Espírito do Senhor, por meio de uma palavra, recebendo uma oração. Aqueles, meu Deus, que tem aquela meia hora e estão lá no programa, bebendo, meu Deus, comendo, meu Pai, daquele pão de cada dia, o pão espiritual diário, aqueles 5 minutos de oração que essa pessoa deve fazer, aquelas palavras poderosas, aquelas frases que ela diz para si mesma, porque ela sabe que ela precisa daquilo. Honra cada um, meu Deus, honra a fidelidade diária, honra, meu Pai, as pequenas obras que ninguém vê, os pensamentos que têm sido alinhados,
os pensamentos nobres, de boa fama, excelentes, em que se louva o Senhor, dignos. Honra, meu Deus, essa postura dessa pessoa, não desviar o olhar dela para aquilo que não é dela, de não cobiçar, de sequer pensar errado, porque sabe que o Senhor, meu Deus, está acompanhando cada pensamento e ela já entendeu o que não é para ela. Honra, Senhor. O Senhor honrou Noé. O Senhor honrou Davi. Como o Senhor tem honrado pessoas hoje, que estão sendo fiéis no dia a dia, têm sido fiéis no pouco, e o Senhor, meu Deus, as tem promovido, as tem exaltado, as tem abençoado. Como eu oro para que assim seja feito, que o Senhor continue fazendo e trabalhando na nossa vida. Nos levanta, nos sustenta, porque essa, meu Pai, é a palavra do Senhor, Ele é aqui. É aquele que o Senhor levanta e sustenta. E o que o Senhor quer levantar é exatamente pessoas como Ele é aqui. Aqueles que pode ter até um Sebna, fazendo, usando do poder, usando da notoriedade, da credibilidade que atingiu, e às vezes nem que atingiu, mas que alguém lhe deu. Mas enquanto isso tem ali um pequeno fiel, tratando, fazendo, agindo segundo a fidelidade, segundo o coração do Senhor. Que nós sejamos assim, meu Deus. Que se não temos, então venhamos adquirir agora, com temor, meu Pai, que venha queimar aqui no nosso coração o poder do Teu Espírito Santo. Que sejamos segundo o Teu coração. Que passemos a fazer a Tua vontade, no oculto e no público, como nós ouvimos ontem sobre os 2 altares. Que assim o Senhor se agrade de nós e que nos abençoe grandemente. Que assim coloque coisas grandes e firmes nas nossas mãos. Que aqueles que hoje estão sendo fiéis na oferta do papel, na oferta da palha, na oferta da madeira, que o Senhor os promova, para que também passem a ser os das ofertas, os do derramamento do bronze, da prata e do ouro, como nós vemos na Tua palavra. Abençoa cada um, meu Deus. Eu oro, meu Pai, abençoa o que essa pessoa trouxe com ela. O cartão de visitas, a carteira de trabalho, o processo da justiça, a chave que abre portas ou que vai abri-las. E eu declaro que vai abri-las em nome de Jesus. Abençoa, meu Pai, esse imóvel, abençoa essa empresa, abençoa esse lugar, abençoa, meu Pai, essa ferramenta, para onde ela estende as mãos agora, e ela crê na Tua unção sendo derramada, em jugos sendo quebrados, em situações sendo derrubadas, situações de homens, bloqueios, impedimentos, travas, que sejam quebradas agora, e que o Senhor venha liberar, abrir portas, meu Pai, liberar, meu Deus, sentenças, não como as que ela recebeu nessa terra, mas que ela receba a sentença de vitória, de liberações, os deferimentos, meu Deus, que ela não conseguiu nessa terra, que ela receba do Senhor. E que quem mais tiver que ser quebrantado, o coração liberado, para assinar, meu Pai, para ela, para falar, meu Pai, a palavra que ela tem esperado, que o Senhor use para fazer, que o Senhor use para falar, que o Senhor use para assinar, que o Senhor use, meu Pai, para entrar, ou que o Senhor use para sair, e que ela seja abençoada, que ela veja a Tua glória, que ela receba do Senhor o melhor dessa terra. Porque para os fiéis, meu Deus, é o que o Senhor reserva, o melhor dessa terra. E eu declaro que assim seja a vida do Teu povo fiel, em nome de Jesus. Amém. Amém.